você é conhecido aí como o Manezinho da Implosão. E aí a gente viu que realmente você teve uma história fascinante, né? Você é uma das referências nesse mercado aí, também da engenharia, né? E realmente é o que você falou, né? Traz um fascínio gigantesco aí, até inclusive eu sou da Zona Norte aqui, moro próximo aqui ao Carandiru, e fiquei sabendo que você foi um dos, né, que participou, liderou ali a implosão também do Carandiru. Então, desde, né, de engenheiro, de especialista em implosão, referência a nível nacional, como o Casarão do Vinil, né, que você empreendeu aí, montou esse local tão legal aí, reconhecido. Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi essa história, né? Eu sei que começou aí com a engenharia, então eu queria que você falasse aí como é que você se tornou especialista em implosão, que é algo tão fora do comum aí pra gente que não tá acostumado. Você destacou a figura do empreendedorismo, eu dei destaque ao longo da nossa conversa. O Casarão do Vinil, ele é fruto de um fracasso empresarial. Sério? E essa história de fracasso, também tem um fascínio por conta de, na época, uma ideia criativa ter suscitado a oportunidade de aparecer o Feirão Milhão de LPs inicialmente, depois o Casarão, como você destacou aí, acabou sendo um ponto turístico em São Paulo, né? A revista famosa acabou incluindo o Casarão do Vinil como um dos 30 pontos turísticos, no mesmo nível do Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol, Teatro Municipal, Mercadão, Nossa, que legal. Museu de Ipiranga. Muita pretensão nossa, mas a gente agradece, né? A gente fica lisonjeado Que e vai legal. de encontro à nossa ambição, né? Em fazer do Casarão do Vinil, capital do vinil em São Paulo. Aos poucos está conseguindo chancelar, né? Essa figura de realmente se transformar na capital do vinil, bairro que é muito tradicional em São Paulo. Mas navegando um pouquinho no mundo das implosões, eu acabei seguindo os passos de um grande engenheiro, que é o Hugo Takahata, o pioneiro das implosões no Brasil. A primeira implosão no Brasil, Caldeira, na Praça da Sé, quando da ampliação das obras do metrô. Foi em novembro de 1970. Então, a primeira implosão marcou uma trajetória, né, dessa atividade de engenharia que exerce esse fascínio da opinião pública e juntamente, e traz sentido de realização profissional, né? O profissional que está por trás dessa atividade tem um reconhecimento técnico grande junto a outros profissionais. É uma atividade fascinante, né? A figura da contagem e regressão é algo que não se consegue descrever, não dá para passar, é única essa missão. Eu imagino. Eu acabei indo os papos do Hashi, trabalhando com ele, e infelizmente ele morreu em 90 e chamou para dar trabalho, sempre reverenciando a memória dele, o quanto ele representa nesse pioneirismo, nesse arrojo, né, muita coragem. O prédio da CESP, que também é na Paulista, em frente à sede de vocês. A implosão foi um ícone no Brasil, no mundo inteiro, teve uma mundial. O maior desafio na vida dele, a oportunidade, a humildade de participar Ah, ao que seu legal. lado, né, desse evento. E depois disso, tive que assumir junto à equipe outros desafios que se seguiram. Talvez o maior deles foi o Palace 2, lá no Rio de Janeiro. Todos os riscos, né, estavam lícitos. Ah, já, Mas, já. Sou de 88. tá bom. Você era garoto, você acompanhou, né, esse trabalho, que teve toda essa transformou a região naquele momento, em termos de gestão. Mas o grande destaque, no caso do Carandiru, entre tantos, né, porque a implosão é uma ferramenta de grandes transformações. Essa figura das grandes transformações foi contemplada aí na tua região. Aquela região do Carandiru era uma região perigosa, né, com eventos de fugas, riscos, tragédias, né? Sim, sim, sem dúvida. Passando aí pela tragédia maior lá, que foi o massacre, né?
Carandiru, em 82, se eu não me engano, mas a região se transformou. Aquela área do Carandiru, no primeiro momento, né, dentro do contexto do Parque da Juventude, transformou numa área de esportes, você deve ter usufruído disso, né? Bastante. 14, 15 anos, Ainda usufruo, sem dúvida. usufrui. Depois houve o resgate de uma parte da Mata, a parte daquele cenário do Carandiru que estava abandonado. Temos a transformação dos pavilhões 4 e 7 faculdades, né? Importância para a região. E talvez o maior destaque, né? A Biblioteca do Carandiru será a terceira melhor biblioteca do mundo. Esse conjunto de intervenções que deram lugar ao presídio, né? Que tinha uma mística de carga negativa muito impactante, de desvalorização e de degradação da região, transformou, valorizou o bairro, o próprio metrô fica bem em frente, Sim, sem dúvida. uma valorização extraordinária da região, que é o que a Implosão se propõe. A Implosão é uma atividade que procura, através dessa ferramenta, substituir um determinado empreendimento que não tem mais valor urbano, ou está degradado, ou sofreu um colapso, uma tragédia, da SESC, que foi no Palacim 2, que foi um colapso, né, causando até morte de pessoas. A Implosão, nessa hora, aparece como uma única solução e sempre atrelada à figura da transformação urbana. O Carandiru talvez seja um dos maiores exemplos dessa transformação, por conta de que você é testemunha disso. O bairro teve uma valorização extraordinária a partir da implantação do Parque da Juventude. Sim. Por isso que a Implosão, nessa trajetória minha, de mais de 200 implosões, porque a gente fala de implosão de prédios, mas na verdade você tem caixas d'água, pontes, viadutos, silos, uma série de outras estruturas especiais que fazem parte também desse contexto, né, de implosão. E isso foi minha vida nos últimos 40 anos. Né? Então eu tive o privilégio de, ao mesmo tempo que trabalhei com o Takahashi, depois a equipe da Implosão acabou ocupando esse espaço, né, com muita competência. E o Brasil hoje é uma referência no mundo inteiro em termos de implosão, não perde para ninguém, nem mesmo para os Estados Unidos, que é o país com mais tradição em implosão. Opa, deu uma travadinha no vídeo, tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Opa, beleza. Não, legal. Sem dúvida, né? É algo que chama muita atenção. Eu lembro que quando teve a implosão aqui do Carandiru, né? Eu vi pela televisão, mas todo mundo parou para assistir, né? Mas, assim, acho que não dá para comparar, né? A sensação de a gente vendo na televisão, que é o que normalmente mais acontece, por mais que, né, eu sei que faz aquela comoção, acaba tendo uma plateia ali junto, né? Uma arquibancada de gente assistindo também. Porém, imagino para você que é um projeto, né, que você tem que tomar todo um cuidado, né, eu acho que deve ser um bom período de estudo, né, para fazer da forma adequada, não correr qualquer risco de às vezes, os destroços caírem nos prédios do lado, nas construções do lado, tem que ter um cuidado gigantesco, né, para você a emoção deve ser triplicada, né. Aí eu queria que você contasse um pouco como é que era, como é que funcionava esses projetos, né? Eu acho que até uma perspectiva da gestão do projeto em si. No dia a dia todo mundo deve estar acostumado a tocar projetos no cotidiano do seu trabalho, mas um projeto com esse nível de risco, dessa relevância, realmente deve ser algo muito complexo, que deve ser muito bem trabalhado, muito organizado, não tem margem para erro, né? Então, assim, como é que funciona? Assim, o planejamento, qual que é a média, por exemplo, né, do Carandiru, que foi um marco histórico aí? Quanto tempo antes vocês planejaram para fazer esse projeto? Como é que funciona até o dia em si da implosão? Olha, no caso do Carandiru, do ponto de vista de planejamento e tempo para se executar, foi uma exceção à luz daquilo que é uma rotina para nós. Ou seja, não há tempo para planejamento, é uma operação de guerra, muitas vezes situações emergenciais. No Carandiru, infelizmente, o tempo de planejamento foi muito grande. Nós tivemos mais do que um mês,
né, para preparar a implosão. Um mês é grande? Para você, um mês é grande? Caramba! Eu vou te contar alguns exemplos. Nossa, eu pensava, né, que uma implosão como a do Carandiru, né? Eu trabalho com projetos também de software, de hardware, né? A gente, né, um projeto de, por exemplo, implantação de um firewall dentro de um cliente, a gente, né, faz uma projeção de um mês. Alguns projetos mais complexos, né, uma reestruturação de rede, às vezes, né, a gente planeja por mais de um mês. E aí, para implodir um prédio, é o mesmo período. Eu pensava que, sinceramente, que era coisa de, sei lá, de um ano, de 6 meses. Olha, a primeira vez que eu fui no Carandiru foi um ano antes, né, quando se cogitava ainda implodir numa única opção os sete pavilhões, né? Seguiu-se depois, em 8 de dezembro de 2002, o pavilhão 6, 8 e 9, e depois uma segunda etapa, o 2 e o 5. Então, o Carandiru, primeiro, do ponto de vista do desafio em termos de engenharia, não representava desafio nenhum, era uma implosão fácil. Ah, o prédio não estava perto de outras estruturas, tinha muralha com proteção. Mas, como eu disse, é uma condição excepcional. Na contramão disso, o que ocorre é exatamente o contrário na maioria das vezes. Vou dar alguns exemplos. Nós fizemos uma implosão no Rio, a primeira implosão no Rio de Janeiro, em 95, nós entramos no prédio na quarta, eu e mais 4 funcionários, né, e o prédio foi implodido no sábado de manhã. Nossa! Então, esse é um exemplo. O Palace 2, que foi a implosão mais perigosa, mais arriscada, né, e de maior grau de dificuldade em todos os tempos no Brasil, que está no mundo, nós chegamos lá numa quarta-feira de cinzas de carnaval, depois de uma tragédia que ocorreu no domingo de carnaval. As condições de risco eram assim, cruéis, né, exagerando um pouquinho. Nós tivemos que você tem uma ideia, Tiago? Nós tivemos que escorar o prédio para poder trabalhar, por conta da condição de risco, e a implosão ocorreu no sábado. Mas como escorar? Como é que funciona escorar? Você tem que, né, colocar alicerces ali para... Não, eram escoramentos com madeira. O Palace 2, na verdade, ele era um prédio residencial que ele ruiu, ele sofreu um colapso parcial, com a queda de uma parte do prédio, morrendo algumas pessoas. Então, quando nós entramos, nós tivemos que conviver com os corpos dessas pessoas no âmbito de trabalho nosso, ali naquela área de trabalho. Meu Deus do céu, agora que entendi quando você falou que era zona de guerra. Caramba! Era uma condição muito crítica e o prédio estava para desabar. Então, nós tivemos que escorar primeiro o prédio com dormentes de madeira, né, para poder trabalhar numa condição mínima de segurança. E para implodir o prédio, nós precisávamos colocar explosivo em 2 andares. E na medida em que começamos o trabalho, o prédio ameaçou desabar sobre nós, e nós tivemos que paralisar. Então, ao invés de detonar 2 andares, nós só tivemos condições de furar e colocar explosivo em menos do que 1 andar. Então, foi uma decisão crítica, foi uma condição de risco muito grande, uma condição extrema. Na hora de carregar explosivo, entrou só 2 pessoas, eu e mais uma pessoa, por conta do risco, e a nossa equipe de 8 não poderia se expor a tanto risco, tantas pessoas, eram pessoas casadas com filhos, tivemos que restringir o número de pessoas a entrar no prédio. Putz, se tem risco, não podia entrar ninguém, né? Aí escolhe quem que vai estar disposto a morrer, é difícil isso, né? Caramba. Na verdade, ali, por uma questão de lealdade, todos queriam entrar. Mas na condição limite, apenas 2 entraram, né? Nossa. O critério foi o fato de serem solteiros. Então, esse foi o critério adotado. Caramba, parece que tá indo pra guerra mesmo. A lealdade da equipe era tamanha que se expuseram durante 3 dias naquelas condições, só que do ponto de vista efetivo de trabalho em relação à perfuração, foram apenas 5 horas de trabalho e menos de 1 hora para colocar os explosivos. Nossa. Tivemos que abandonar o prédio um pouco antes e antecipar o horário da implosão. Previsto para meio-dia, tivemos que detonar às 10h30. Felizmente, para quem vê as imagens do Palace 2, elas depois podem até ser disponibilizadas aí para o teu público, o pessoal que acompanha o canal de vocês,
A imagem da implosão do Palácio 2 era uma imagem de sucesso. E foi um sucesso, sob todos os aspectos. Nós convivemos com a incerteza do resultado até segundos antes, onde você falou da emoção. Eu apertei o gatilho da implosão do Palácio 2, né? Sem você a convicção do resultado. Nossa. No caso do Carandiru, por exemplo, você tem uma componente política, uma componente da repercussão no mundo inteiro. Então, normalmente é uma autoridade, né? No caso do Carandiru, foi o governador nas duas etapas. Daí os caras querem aproveitar ali, né? Fazer o marketing deles. Fazer o marketing. Aí eles não tiram daqui, tira da sua mão, né? Mas normalmente você mesmo que apertava. Quando é uma implosão que não tem essa repercussão tão grande, né? E que os dividendos políticos acabam colaborando também com a popularidade, né, do político que está naquele momento ali, a implosão acaba também tendo essa componente política de divulgação de uma atividade que vai trazer algum benefício para a população. No caso do Carandiru, sim, com certeza. No caso do Palácio 2, não tinha essa figura, na verdade era uma tragédia que precisava de uma solução. E a única solução era a implosão, porque até mesmo a demolição convencional não seria permitido, porque colocaria em risco, né, os operadores, dezenas deles, enquanto que na implosão você pode conviver com poucos operadores, poucos trabalhadores, né? Essa é uma das vantagens que a implosão oferece em relação aos métodos tradicionais. Então foi uma implosão completamente atípica sobre todos os aspectos. Normalmente você coloca explosivo em 4, 5 andares, ali nós colocamos menos do que um, porque a perspectiva do prédio desabar em cima de nós fez com que nós parássemos o trabalho e detonássemos com aquilo que tínhamos naquele momento. Tanto é que a previsão de uso de explosivos seriam 50 quilos e nós só conseguimos colocar 16. Por isso, a incerteza do resultado, mas diante de naquele trabalho, a gente ter colocado todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência, uma boa dose de malícia na solução de alguns problemas que apareceram no decorrer, de algumas impossibilidades de executar a implosão nas formas tradicionais, né, diante desses riscos todos, nós, então, acabamos classificando a implosão naquela época como perfeita, e a imagem que fica é exatamente essa. Linda, mas, né? Mas o bastidores é outros 500. O que ficou nos bastidores é uma história que vai ser contada no livro aí, esse livro está sendo elaborado, e contando não só a história do Palácio 2, do Carandiru, mas das dezenas e dezenas de implosões em que o Brasil foi contemplado com essa equipe, né, que é uma equipe que atuou ao longo de décadas, pessoal muito valoroso, com muita experiência, e sempre reverenciando a memória do engenheiro Hugo Takahashi, que foi o nosso inspirador, né, e o precursor, o pioneiro, Legal. E que acabou tendo, por muitas décadas, o seu nome sendo sinônimo de implosão no Brasil. Que legal. Você é o principal discípulo dele. É legal isso, né? Quando tem pessoas que você se inspira, né? Que realmente são referências naquilo que faz. E aí você meio que segue os passos dessa pessoa. Acho que facilita muita coisa, né, Manuel? Sim. E depois eu tive a oportunidade também de poder transmitir esse conhecimento para uma garotada. Né? Já tem pessoas no mercado atuando. Se inspiraram muitas em você. Vezes, legal, na maioria das vezes a gente atua juntos, em projetos, né? Tem a consideração de sempre nos chamar para coordenar o trabalho, né? Mas tem uma garotada muito boa que está cada vez mais valorizando a engenharia de implosão no Brasil para que mantenha essa chancela, né? De que o Brasil não tem nada a dever em relação a outros países tradicionais como o Japão e Estados Unidos, por exemplo. É numa implosão em Santos, uma implosão muito difícil, de um prédio ao lado de uma mansão do sogro do José Carlos Dias, que era secretário de Justiça, o seu José. Essa implosão, inclusive, teve uma liminar impedindo a implosão, e depois nós superamos isso com trabalho de esclarecimento na cidade, e aí o seu José, lá da mansão do lado, ele aprovou a implosão num plebiscito, e essa implosão era muito difícil.